todos nós encontramos? Escuta o barulho das páginas, pode ficar tranquilos. Esther capítulo 4. Na providência divina o som falhou, mas a igreja cantou como, não vou falar como nunca, mas que ficou bonito, né? Todos cantando. E culto, irmãos, nós não assistimos culto, nós cultuamos, tá certo? Nós participamos. É por isso que nas orações congregacionais, se você concorda, você diz amém, se não, né? Então é muito bom quando a igreja canta junto, quando a igreja adora junto. Isso é uma bênção. Eu espero também que você possa prestar atenção na palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Esther capítulo 4, todo o capítulo 4 diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande clamor e amargo de clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano e saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atate, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao reino. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se tu te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como essa que fosses elevada rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que Deus fale conosco. Vamos esquecer agora segunda-feira. Vamos pensar nesse momento. E eu queria que você fizesse uma oração, pedisse: Deus, fala comigo nessa noite. Vamos fazer isso? Curva a sua cabeça então e fala com Deus da maneira que você sabe falar. Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração pela tua palavra.
Te louvamos por essa programação, por esse culto que é para Ti mesmo, para Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos pelos irmãos que participaram daqui do momento de louvor. Te louvamos pelo aniversário da SAF. Te louvamos pela vida do Elias, da Aparecida, por mais um ano, Senhor, da bênção do Senhor sobre a vida deles. E nesta hora, Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor fale conosco, que as minhas limitações não venham atrapalhar o Senhor a edificar o Teu povo nessa noite. Edifica o Teu povo, fala o nosso coração, Deus, no nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito possa fazer a obra que eu não tenho condições de fazer. Convence o Teu povo da verdade, da justiça e do juízo. Transforma as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O imperador chinês resolveu escolher sua esposa de uma maneira diferente. Ele abriu um concurso e as mulheres daquele império resolveram se inscrever para aquele concurso. Havia uma jovem que não era rica e nem fazia parte da sociedade, mas que gostaria muito de participar, e com muita relutância ela resolveu: não, eu vou me inscrever, quem sabe, né? Quem sabe ele me escolhe. Ela foi, e no dia que foi marcado para que o imperador estaria com essas moças para a escolha, acontece algo muito interessante, porque o imperador olha para aquelas moças lindas e entrega nas mãos dela, entrega para elas sementes, e diz para elas o seguinte: olha, vocês vão para casa e daqui 6 meses eu quero que vocês tragam para mim lindas flores. Elas foram embora. Aquela jovem que não estava acreditando muito que teria chance de ser escolhida, ela foi para casa, escolheu um vaso, colocou aquela semente, regou, preparou uma terra muito especial. Passou 1 mês e a semente não brotou. 2 meses, a semente não brotou. 3 meses, a semente não brotou. Ela pensou: então eu não tenho chance. A única chance que eu tinha era chegar lá com uma flor bonita. O que aconteceu? 5 meses e nada da semente brotar. Ela então pensou: eu vou lá, mesmo sem a flor, mas eu vou, porque é mais uma oportunidade de ver o imperador. No dia marcado, várias moças lindas, bem arrumadas e com um vaso lindo, com uma flor linda, e ela somente ela com um vaso sem flor. Quando o imperador entra naquele salão e olha para aquelas moças lindas, e uma só, com um vaso, sem flor nenhuma, diz: a decisão está tomada, já escolhi a minha esposa. E olha para aquela jovem e fala assim: é você a minha esposa. Todo mundo não entendeu nada. Como assim? Cadê a flor dela? E aí ele diz: na verdade eu estava testando vocês. A semente não era de verdade. Essa semente nunca iria brotar. Eu estava testando quem seria honesta o suficiente e chegaria aqui sem flor. E ela foi escolhida pela sua honestidade. Essa história é bonita, não é? Mas a história de Esther é muito mais bonita que essa. Quem aqui já leu o livro de Esther? Todo. Opa, que bênção! O livro de Esther é um livro muito especial, irmãos. É um livro que não menciona o nome de Deus. Você não encontra lá o nome de Deus. Mas como diz o pastor Valdeci, o nome de Deus não está no livro, mas a assinatura de Deus está lá. Porque o agir de Deus é muito especial nesse livro. Você vai ver o povo de Deus jejuando, a ação soberana de Deus sobre o seu povo. Um comentarista bíblico chamado Matthew Henry diz o seguinte: apesar de o nome de Deus não constar no livro, o dedo do Senhor está dirigindo os detalhes com a finalidade de promover a salvação do seu povo. Então a ação soberana de Deus é muito clara quando você lê o livro de Esther. E alguns nomes são destacados aqui nesse livro. O nome de Mordecai. Quem é Mordecai? Mordecai era um judeu, ele fazia parte do povo de Deus. Ele era primo de Esther. Esther não tinha pai e mãe. Mordecai então criou Esther como uma filha. Era criada como uma filha mesmo. E Mordecai tem algo interessante nesse livro sobre a vida de Mordecai, que um dia ele viu 2 homens tramando matar o rei.
E ele então avisou: tem duas pessoas tramando matar o rei. O rei investigou, viu que era verdade, matou as pessoas, registrou no livro aquele acontecimento, mas nunca honrou Mordecai. Esqueceu de honrar Mordecai por aquilo que ele fez, esqueceu até de prestar um reconhecimento. Mas tem um outro homem também nesse livro que é muito importante, que é um homem chamado Amã. Amã era um homem terrível. Amã era um vilão, um enganador. Mas o Amã foi colocado em um cargo importantíssimo no reino. Amã era mais importante do que os príncipes. O rei colocou Amã numa situação assim muito especial. O rei deu autorização para esse homem, e esse homem não gostava do povo de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. E o livro, irmãos, começa falando de uma festa do rei Assuero. E esse rei resolveu ostentar, convidar pessoas para mostrar o seu reino. 6 meses de festa, e ele mostrando todo o poder, toda a sua riqueza, exibindo o seu reinado. Num certo dia ele resolveu, depois de ter bebido bastante, 6 meses de festa, imagina isso, todo dia festa. No finalzinho ele resolveu fazer algo assim estranho, mas que hoje em dia eu vejo pessoas fazendo. Ele resolveu exibir a sua esposa. Devia ser muito bonita, né? E ele resolveu, quando estavam todos aqueles convidados: agora eu quero a minha esposa, eu quero que ela coloque a coroa real, porque eu quero mostrar para os meus convidados a rainha. E deu uma ordem: venha, Vasti, e venha com a coroa. Mas algo interessante aconteceu, irmãos, que a rainha não quis ser exibida como troféu. Ela rejeitou a ordem do rei. E aí que entra a história de Esther. No momento em que a rainha Vasti desobedece ao rei, acontece algo que desobedecer a voz do rei, a ordem do rei, é algo terrível. O rei então fica chateado, fica irado, disciplina sua esposa, consulta os sábios do rei e pergunta: o que fazer quando a rainha não obedece à voz do rei? Os sábios disseram: olha, você tem que disciplinar ela. Qual foi a decisão do rei? A palavra do rei não pode voltar atrás. Tchau, Vasti, você não é a rainha mais. E abre agora um concurso. Agora o rei Assuero vai escolher a nova esposa, e as características são essas daqui: tragam-se moças virgens, de boa aparência e formosura. A Esther tinha todas essas características. O Mordecai, que foi aquele que era o pai dela, disse: Esther, vamos lá, se inscreve lá, vamos concorrer isso aí. Ela aceita. Então a Esther agora está lá para, quem sabe, ser a próxima rainha. E algo interessante, irmãos, é que na preparação dessas moças me chamou muita atenção, porque 6 meses de óleo e 6 meses de perfume, imagina isso, 1 ano de banho de loja. Esther ficou 1 ano sob o cuidado de uma pessoa, passando óleos e perfumes. Imagino, nem sei que perfume que era, né? O mais caro era para o rei. E depois desse banho de loja, depois desse momento, desse cuidado especial da pele, do perfume, do cabelo, da unha, de tantas as coisas, é o dia da apresentação. E diz a Bíblia que quando o rei Assuero olha para Esther, aquilo foi amor à primeira vista. Diz assim a palavra do Senhor: o rei amou a Esther mais que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor e benevolência mais do que todas as virgens. Na mesma hora o rei pegou a coroa e coloca sobre a cabeça de Esther. Que bênção! O povo de Deus agora tem uma representante. O povo de Deus estava no cativeiro, ainda estava participando daquele momento do cativeiro. E aí agora uma judia foi escolhida para ser rainha. Que momento especial para o povo de Deus, irmãos. Mas tem um problema. Tem um homem chamado Amã, que eu já mencionei no início. E esse Amã, ele era uma pessoa complicada, porque esse Amã recebeu uma autoridade do rei, e ele queria
ser adorado. Ele chegava num lugar e queria que as pessoas se dobrassem diante dele. E isso acontecia. Só que o Mordecai, que era aquele que criou Esther, ele não se dobrava diante desse Amã. E o que aconteceu? Amã ficou chateado, Amã ficou triste, Amã ficou com raiva. Por quê? Porque a única pessoa que não se dobrava, que não se humilhava, eram os judeus. Mas por que os judeus não adoravam Amã? Porque nós sabemos que o povo de Deus foi ensinado e é ensinado a adorar somente o Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para os mandamentos, a palavra de Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. É por isso que os judeus não adoravam Amã, e porque eles não adoravam Amã, a perseguição veio. E aí, irmãos, não perseguiram somente Mordecai, perseguiu o povo de Deus. Começou então uma perseguição contra o povo de Deus, começou aquela implicância contra o povo de Deus, porque quando o homem passava, ninguém se dobrava, somente as pessoas do seu povo, não os judeus. Esse Amã teve uma ideia diabólica, de procurar o rei e colocar uma proposta diante do rei. Ele disse assim: tem um povo, rei, que vive entre nós aqui, que desobedece às suas ordens. Olha o que ele fez. Tem um povo que vive aqui no nosso meio, mas que não te obedece. Eu tenho uma ideia, rei. Vamos fazer um decreto que o povo que não te obedecer tem que ser morto. E outra coisa, quem matar esse povo ganha prêmio. Olha a situação, olha a ação diabólica na coisa. Olha, quem não obedece às suas ordens tem que morrer, e quem matar essas pessoas ainda ganha prêmios. O rei, com o ego ferido, o povo não está me obedecendo, assim como a minha esposa um dia não me obedeceu, assinou o decreto. Disse: então tá bom, pode matar, pode espalhar esse decreto. E aí que chega o texto que nós lemos. O decreto foi assinado, foi espalhado por todo o império. Quando Mordecai, que era um judeu, recebe aquele decreto em suas mãos, dizendo que tem que morrer quem não adorar, quem não obedecer às ordens do rei, ele rasga suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza e saiu pela cidade clamando com grande clamor. Esther, lá no palácio, foi avisada: olha, o seu pai está ali na porta, com as roupas rasgadas, com cinzas. Esther então manda uma roupa para ele, leva uma roupa para ele. Ele: não, Esther, eu não quero roupa, você não está entendendo o que está acontecendo. Ele então manda um decreto para Esther, e quando Esther recebe aquele decreto, dizendo: Esther, pede misericórdia ao rei, intercede pelo seu povo diante do rei. Esther então responde para ele dizendo: o senhor sabe muito bem que entrar na presença do rei sem ser chamado é correr risco de vida, e tem 30 dias que o rei não me chama. E ele então vira para Esther e diz assim: ô Esther, você é judia, você esqueceu? Você também vai morrer, Esther. Você também, você é do povo de Deus. E eu queria, irmãos, extrair desse texto algumas aplicações para a nossa vida. Olha comigo aí o versículo 14, por favor. Versículo 14 diz assim, aqui Mordecai falando para Esther: porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Olha a percepção que esse homem tem da soberania de Deus, da aliança que Deus tem com o seu povo. Ele está dizendo: olha, Esther, presta atenção, é um momento decisivo, mas se você não quiser participar, Deus levanta outra pessoa.
Se tudo te calares, Deus vai levantar outro. Irmãos, nós fazemos parte de um povo vitorioso, um povo que jamais será destruído, a igreja do Senhor. Alguns podem morrer, mas jamais vai deixar de existir o povo de Deus sobre essa terra. Jamais. É levantado perseguição o tempo todo, até portas de igreja podem fechar, mas a igreja invisível, triunfante, ela jamais acaba. Foi o próprio Senhor da igreja que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você agir, Esther, beleza. Se você não quiser, Deus levanta outro. Deus levanta outro. É Ele que é o dono da igreja, Ele que é o Deus do povo, é Ele que comanda todas as coisas. Se você não quer participar desse momento, não tem problema, nós vamos morrer, mas o povo de Deus vai continuar existindo. Deus é o Deus do seu povo. Um dia o profeta Elias chegou para Deus e falou assim: Deus, diante de um momento difícil, ele falou assim: só eu estou de pé, Deus. Aí Deus falou assim: não, Elias, eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram. Ô irmãos, Deus não precisa da gente, a obra de Deus continua. Deus levanta outras pessoas, Deus levanta, a obra é dele. Mas é bom participar da obra de Deus, né? Na verdade, devemos nos sentir escolhidos. E o que Deus está falando aqui é: olha, Esther, se você não vai se posicionar, tudo bem, Deus vai levantar outras pessoas. O que Mordecai está dizendo é, apesar dele estar alarmado com o que está acontecendo, ele fala: Esther, fique tranquila, que Deus vai levantar alguém para defender o seu povo. Sabe o que é isso, irmãos? É conhecer a Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que jamais abandona o seu povo, e aplicar nas nossas vidas as promessas gloriosas que Ele deixou na sua palavra. Um Deus que prometeu cuidar do seu povo, um Deus que prometeu estar com o seu povo, um Deus que tem muitos motivos para abandonar o seu povo, mas jamais abandonou e jamais abandonará. Se você não for, Esther, Deus vai levantar outro. Mas olha ainda no versículo 14: e quem sabe se para essa conjuntura como esta é que você foi elevada como rainha. Numa outra versão diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, Esther, foi para isso, foi para esse momento que Deus te colocou aí. Quem sabe, ô irmãos, vocês conhecem ou já ouviram falar de um Deus que é soberano, que controla todas as coisas, que nós presbiterianos falamos disso o tempo todo? Mas às vezes é fácil falar isso quando está tudo bem, não é? Quando tudo correndo direitinho, quando a saúde está boa, quando as finanças estão tudo ok. Nos momentos difíceis que é difícil falar isso, nos momentos difíceis que é difícil aplicar a soberania de Deus e dizer: será que Deus está nesse negócio? Será que é de Deus isso? Será que isso aqui que eu estou passando também pode ser a mão poderosa de Deus conduzindo a minha vida? Queridos, Deus conduz a nossa vida quando nós temos um relacionamento com Ele. Na nossa vida não existe mais acaso, não existe sorte, não existe azar, existe a mão poderosa de Deus direcionando a nossa vida. E de tal maneira que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, e esse bem ali é a sua transformação. A sua transformação à imagem de Cristo. Então não existe para a nossa vida mais aquela ideia de isso foi uma falta de sorte, ou um azar,
Não, irmãos. Apesar de alguns momentos a gente não compreender o que está acontecendo, isso não quer dizer que Ele não está no trono e que Ele não está dirigindo a nossa vida. E Ele então diz para Esther: para e pensa, será que não foi para isso que você foi colocada como rainha? Será que não foi a mão de Deus que te levou para lá? Irmãos, estava no plano eterno de Deus Esther ser escolhida, porque esse Deus é o Deus que diz a sua palavra assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que dele espera. Se você é alguém que se relaciona com Deus, que é servo de Deus, que se entregou a Cristo, todas as coisas são traçadas como um jogo de xadrez, cada peça no seu lugar. Onde você mora não é à toa, onde você trabalha não é à toa, onde você estuda não é à toa. É Deus conduzindo a sua vida. Isso não quer dizer que você não tem responsabilidade, que não tem escolha. Você tem sim, você é responsável pelas suas decisões, mas há uma mão poderosa que dirige os nossos passos. Eu gosto do filme 007, quem gosta? Aquilo é uma loucura, né? Teve um dia que ele foi jogado no mar, você fala, não tem jeito, como é que esse cara vai sair daí? Está lá no mar, ele aperta um botão do blazer dele, vira um barco com motor, ele sai viajando. Uma outra vez ele cai ele está lá preso numa esteira que tem uma serra, a não sei quantos mil RPMs ali, não tem como, irmãos, e ele está indo naquela direção, ninguém, está sozinho, e ele encosta assim, e sai um raio laser, e derrete aquela serra, umas coisas assim que você fica assim, meu Deus, não tem jeito, ele vai morrer. Mas é interessante, irmãos, que como que o 007 consegue sair dessas furadas que ele entra? É porque tem um diretor, alguém que escreveu, alguém que planejou aquele filme. E naquele planejamento ele colocou cada situação que ele iria entrar e também a maneira que ele ia sair. O Deus da nossa vida é o Deus que dirige a nossa história, que escreveu a nossa história, quando nenhum dos nossos dias ainda existia. É o Deus soberano, é o Deus que diz, que Mordecai diz assim para Esther: Esther, quem sabe foi para isso que você foi colocada. Mas ainda quero aqui, ainda mais uma lição desse texto para nós, versículo 16, que diz assim, quando Esther então entende o projeto, Esther agora fala assim, não, então é isso mesmo. Versículo 16, ela diz assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, perecer. Um dia os apóstolos do Senhor Jesus foram proibidos de pregar. Era uma lei, não podem mais anunciar Jesus. E a resposta deles foi: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esther sabia que era contra a lei, mas Esther sabia que ela precisava amar o seu povo. Se colocar diante daquele rei era obedecer a Deus, interceder era obedecer a Deus. E ela disse: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Em outras palavras, Esther está dizendo o seguinte: se um guarda enterrar uma espada no meu corpo,
eu estou fazendo o que é certo. Era isso que eu precisava fazer. Se perecer, pereci. Vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. E se você continua lendo a história, você vai ver a vitória do povo de Deus. Como Deus abençoou o seu povo. Eles jejuaram, eles buscaram, e Esther foi diante do rei, e o rei recebeu Esther. Quando a fé venceu o medo, e o povo de Deus foi abençoado. Amã foi desmascarado. Eu não vou falar tudo porque eu quero que você leia o livro de Esther, quem não leu ainda. Amã tinha preparado uma forca para matar Mordecai, e foi ele que morreu naquela forca. E o povo de Deus agora estava em festa. Mordecai foi reconhecido e Deus abençoou grandemente o seu povo. Queridos, a Esther é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem vários tipos de Cristo, como José. Quando Deus usava uma pessoa para preservar o seu povo com vida, Esther correu o risco de vida para que o seu povo sobrevivesse. Só que Cristo era diferente. Esther tinha a possibilidade de morrer ou não. Jesus tinha que morrer. Morrer para nos dar vida, e vida em abundância. O povo de Deus hoje é chamado de igreja. A igreja não são as quatro paredes. A igreja é formada de pecadores, pecadores sim, mas pecadores que se arrependeram e se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador. É um povo vitorioso, é um povo triunfante. E eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, você já faz parte desse povo? De um povo vitorioso, de um povo que Deus levanta pessoas. Você já faz parte desse povo? Uma outra aplicação que eu queria fazer, irmãos: Deus não é e não está limitado a você e a mim. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus usa quem Ele quer. E Ele costuma usar assim as coisas loucas do mundo. Vocês sabiam disso? O apóstolo Paulo, lá em Corinto, onde os filósofos discursavam, onde eles aplaudiam o saber, o apóstolo Paulo diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus usa quem Ele quer e quando quer. Mas se o Senhor soberanamente escolheu te usar, se sinta um privilegiado. Foi isso que Mordecai falou para Esther. Quem sabe Esther foi para isso? Quem sabe foi para isso? Que privilégio, irmãos, ser um canal de Deus para a vida de alguém. Assim como Esther foi, assim como Asaf é uma mão de Deus para a vida das pessoas, e que continue sendo, porque Deus não salvou pessoas para nada, não, Ele salvou sim, salvou para usar as pessoas como instrumento poderoso nas mãos dEle, para que pessoas possam se reconciliar com Cristo, para que pessoas possam ser restauradas. Então se sinta um privilegiado em ser um instrumento nas mãos de Deus, um escolhido de Deus, uma bênção. Mas esse texto também me ensina que se Deus fizer, como aquele cântico, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não foi isso que Esther disse? Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Eu vou fazer a minha parte. Irmãos, fé é você se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou do seu lado. Eu não sei o resultado. O resultado pertence ao Senhor. Não foi assim que os amigos de Daniel fizeram? Diante de uma situação difícil,
Eles disseram: ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está no trono. Outros, Ele vai usar outras pessoas. Uma fé madura é assim, irmãos. Esther não sabia o que iria acontecer, mas ela disse: olha, eu vou. Se perecer, fazer o quê? Eu fiz a minha parte. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a sua igreja, abençoe a SAF, abençoe os visitantes que estão aqui nessa noite. Que Deus possa nos usar para a glória dele. Possa usar a igreja, o povo de Deus. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar. Buscar o Senhor nessa hora. Deus, eu te agradeço, porque Tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus que deu Jesus Cristo, a maior prova do Teu amor, a maior expressão da Tua bondade, onde em Cristo nós somos perdoados, reconciliados contigo, onde morrer, todos nós sabemos que vamos morrer, mas morrer, Senhor, não é para nós uma perda, mas morrer é estar contigo, Deus, morrer é estar aos Teus braços. Que privilégio temos, Senhor, de ser usados pelo Senhor, de ser instrumento em Tuas mãos, de saber que o Senhor é o Deus da igreja, o Deus que usa pessoas, e que o Senhor nos conduz a nossa vida. Esse Deus que é soberano, esse Deus que conhece toda a nossa trajetória, porque na eternidade o Senhor que planejou todas as coisas, ainda que nós não compreendemos muitas coisas, Senhor, mas nós confiamos nesse Deus, esse Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor possa abençoar cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que ouviu essa palavra, que prestou culto ao Senhor nessa noite. Que haja descanso nas Tuas promessas. Nós queremos lembrar desse irmão que está passando com essa dificuldade, com alguém com câncer na família. Ó Deus, nós sabemos que o câncer não fugiu do controle do Senhor. E sabemos que na vida daquele que já tem Jesus como seu Salvador, não é uma maldição. Porque na cruz do Calvário, Jesus levou a nossa maldição, Ele se fez maldito em nosso lugar. E por isso, até mesmo diante de enfermidades como essa, nós somos gratos ao Senhor. Não compreendemos muitas coisas, mas cremos que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus que nenhum fio de
cabelo da nossa cabeça cai sem o seu consentimento. Eu quero te exaltar nessa noite por isso. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não descansa nessas promessas, ó Deus, não permita que essa pessoa saia dessa porta assim. A fé é um dom do Senhor, e ela vem pelo ouvir da pregação da Tua Palavra. A Tua Palavra foi pregada, Deus. E eu peço pela Tua infinita misericórdia que o Senhor continue agindo, continue convertendo, transformando vidas, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.